Fala aí galera, aqui quem fala é o professor Rosante. A gente está aqui hoje para dar continuidade do nosso papo de República Populista e a gente vai falar hoje do governo do Vargas, quando Vargas volta e finalmente é eleito pelo povo. Ou seja, se todos os críticos do Vargas falavam que a era Vargas tinha tido 3 períodos, a fase provisória, a fase constitucional e o Estado Novo, eles criticavam Vargas porque o Vargas nunca tinha sido eleito. Nesse momento o Vargas vai dar um cala-boca em todo mundo falando assim: fala agora, eu volto e volto nos braços do povo, o povo me quer, o povo me elegeu e eu tô voltando. E ele vai voltar. E quando ele volta, teve até música, uma música muito famosa na época que era bota o retrato do velhinho no lugar, bota o retrato outra vez. Ou seja, era para colocar o retrato dele na cara dos lugares da presidência ali. Ou seja, era a cara do Vargas de novo estampada como chefe de Estado no Brasil. E isso deveria durar até janeiro de 56, porque os presidentes tomavam posse no final de janeiro e governavam então 5 anos, 60 meses. Então, o Dutra tomou posse em janeiro de 46, foi até janeiro de 51, o Vargas tomar posse deveria ir até janeiro de 56. Só que ele não vai até janeiro de 56. E tudo já começa por conta do governo do Vargas, que era um governo muito nacionalista. Num momento onde esse nacionalismo começa a ser visto até como uma coisa que tendia para as políticas de esquerda. Olha que absurdo! O populismo, que é um fenômeno latino-americano muito comum, não é muito bem encaixável nos Estados Unidos ou na Europa. Então esse populismo latino-americano, ele ia de acordo com a maré. O Vargas, que até então, ali no final da década de 30 e durante toda a Segunda Guerra foi chamado de fascista por conta do governo do Estado Novo, agora estava sendo chamado de comunista por alguns, por fazer um governo voltado para assistência social, por tentar se pautar na população, por fazer essa média com as camadas pobres, ou seja, ele chegou a ser acusado até de ser esquerdista. Tem uma famosa questão de vestibular, onde você tem de um lado o Varguinhas ali com o bracinho direito levantado e com um bigodinho à la Hitler, depois um Varguinhas com óculos mais democrático estilo Roosevelt, presidente americano, e depois o Vargas com um bigodão à la Stalin soviético, que é uma sátira que falava que o Vargas ele se adaptava ali de acordo com a situação, ou na verdade que a oposição adaptava o Vargas como o grande opositor de acordo com qual era a política que se opunha. Então assim, eu não gosto do fascismo agora, então Vargas é fascista. Agora eu não gosto do comunismo, então Vargas é comunista. E isso foi sendo jogado, ele chegou até a ser acusado disso. E ele falava, você quer me acusar de alguma coisa? Acusa, mas decida um lado, eu não posso ser tudo que você não gosta. E dentro disso, você vai ter uma prática nacionalista. O Vargas ele vai ser um cara que vai pautar pelo nacionalismo, por tentar continuar o projeto de indústria dele, só que com um viés nacionalista. Só que eu falei para você, se você acompanhou o canal aí, você tá vendo que a gente tem, tá? O Dutra antes do Vargas, e o Dutra ele é um cara que faz literalmente um governo muito vinculado aos Estados Unidos. E, inclusive, ao capital norte-americano. Só que o Vargas era um cara nacionalista. Você já sabe que o Vargas quer uma indústria nacional. E aí você vai ter alguns problemas. Por exemplo, o Vargas vai tomar algumas medidas que vão incomodar muito essa elite brasileira, essa elite vinculada ao capital estrangeiro e o próprio capital estrangeiro e também alguns membros dos Estados Unidos ali do governo. Por quê? Porque ele vai criar uma lei que limitava a remessa de lucro das empresas multinacionais que estavam no Brasil para o exterior. Então é a lei de remessa de lucro, onde ele limita a 10% do lucro, o envio do lucro para o exterior. Era muito complicado de você controlar isso, esse envio real. Mas quando ele faz isso, ele está falando para as empresas o seguinte: vocês ganham dinheiro no Brasil, vocês não querem reinvestir no Brasil. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Então ele está falando que, nesse momento, ele vai pôr um basta nisso. O que incomoda muito o capital estrangeiro que estava investindo no Brasil na época do Dutra e que não queria deixar de mandar lucro para fora. Tá? Segunda coisa que ele faz, em 1952, foi criar um banco, o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Na época não tinha o S mesmo, como hoje BNDES, na época era só BNDE. E esse Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ele foi criado para criar prazos longos com juros baixos e facilitar empréstimos para as pessoas que quisessem desenvolver obras que ajudassem na infraestrutura nacional. Ou seja, você quer criar uma obra de infraestrutura, o BNDE é um banco alternativo para você conseguir empréstimo com juros baixos e prazo mais longo, porque assim você tira das custas do Estado a obrigação de desenvolver aquele setor, aquela área ali que você vai estar investindo. Então era uma forma de incentivar quem quisesse investir em setores estratégicos. Tudo bem, só que para você emprestar dinheiro você tem que ter dinheiro. E aí o Vargas
lançou todas as fichas dele na criação da Petrobras. Em 1953, o Vargas vai criar a Petrobras. A Petróleo do Brasil S.A., a Petrobras, vai ser criada aí. E ele vai se inspirar numa empresa mexicana, a Pemex, a Petróleo Mexicana, que era estatal. Ele se inspira na mesma ideia e vai criar a Petrobras. Só que quando ele cria a Petrobras, ele consegue uma briga. Porque o Dutra, no governo dele, tinha feito acordo com várias companhias estrangeiras para que elas viessem para o Brasil prospectar petróleo, procurar petróleo, e se elas achassem, elas tinham que ficar com metade e o Brasil ficaria com a metade. Tudo bem, elas acharam, só que não deu tempo de fazer a exploração. E quando elas iam começar a explorar, assumiu o Vargas. E aí o Vargas nacionalizou a exploração de qualquer recurso do solo brasileiro. Tanto petróleo, como minério de ferro, como qualquer coisa. Nenhuma empresa estrangeira poderia extrair nada do solo brasileiro. Eram recursos que só poderiam ser explorados por empresas estatais. E aí, meu amigo, o Vargas jogou para o povo e falou assim: o povo vai querer que o petróleo fique no Brasil porque o petróleo vai sustentar a economia nacional, o petróleo vai garantir a autossuficiência do Brasil em combustível, em energia, o petróleo ele é essencial. E aí ele pega uma campanha que já existia desde a época do Dutra, os opositores do Dutra já não queriam que o Dutra entregasse o petróleo para companhias estrangeiras e criaram um slogan que era: o petróleo é nosso. E o Vargas acabou usando essa ideia do petróleo é nosso e encampando com esse slogan a criação da Petrobras. O petróleo é nosso. E aí você tem aqui uma foto bem bonitinha do senhor Getúlio Vargas, tá? Com a mãozona suja, tá? De petróleo. Aí, plum, aqui, na fundação da Petrobras. E ele enfiou a mão em cima do barril, mão para frente, mostrando ali, olha só, o futuro do país, tá aí. E aí você fala: professor, a Petrobras funcionou, deu esse dinheiro todo? Não, não deu esse dinheiro todo, porque nenhuma petrolífera vai dar um lucro imediato. Isso não existe, você tem um custo muito grande e você demora para extrair petróleo. Que eu digo pré-sal brasileiro. O Brasil vendeu royalty, mas explora muito pouco aquilo, porque são grandes profundidades. Na época, o Brasil estava começando a prospectar petróleo e para você montar plataforma, tudo mais, custava muito caro, demorava. Então não era um lucro de estalar de dedo. Fora que o Brasil não tinha capacidade para refinar o petróleo que ele ia explorar e, portanto, a gente continuava dependente de mercado externo. Então, isso, óbvio, não foi anunciado para o povo. Então, o povo tinha aquela ilusão de que realmente o petróleo ia resolver a questão econômica do Brasil. Mas vai além disso. Vamos mais. Olha só. Você ainda vai ter o Vargas criando uma instrução que foi a SUMOC 70. Deixa eu te explicar o que era a SUMOC. O Brasil não tinha Banco Central. O Banco Central brasileiro foi criado na época da ditadura militar. Então o Brasil não tinha Banco Central. Quem fazia as funções do Banco Central, cuidar de emissão de título, regulação de moeda, era um órgão chamado SUMOC. Era a sigla para Superintendência da Moeda e Crédito. SUMOC. Superintendência da Moeda e Crédito. Que está aqui, a SUMOC. SUMOC. E a SUMOC, nesse momento, ela vai criar uma determinação, que foi a determinação número 70, a instrução 70. Cada vez que ela fazia uma instrução, tinha um númerozinho. Na instrução 70, a SUMOC determinava que você teria um incentivo à indústria nacional. Que a indústria nacional, que a indústria seria beneficiada, que a indústria nacional seria literalmente ajudada com esse processo aí da SUMOC. Ou seja, você geraria proteção, você facilitaria empréstimos a partir do BNDES, ou seja, era para você ter um desenvolvimento nacional realmente industrial, sem depender do capital estrangeiro, fazendo com que o Brasil se tornasse ou chegasse perto de ser um país solidificado na indústria, com autossuficiência e com uma indústria de base nacional puramente. Só que aí o Vargas se enroscou no próximo passo dele. Populista, vinculado ao povo, ele tinha um ministro do Trabalho, um gaúcho de confiança dele chamado João Goulart, que depois vai inclusive ser presidente da República. O João Goulart era ministro do Trabalho e o João Goulart sempre teve um traquejo, uma proximidade muito grande com os sindicatos. E os sindicatos reclamavam que durante o governo Dutra o salário mínimo não tinha sido aumentado e que aí eles tinham tido literalmente uma perda salarial muito grande. E que para compensar essa perda de quanto se comprava na época que o Vargas saiu do governo, em 45, para agora, você teria que ter um aumento do salário mínimo em 100%. O que é uma medida muito popular, porque você imagina você aumentar o salário em 100%, é dobrar o salário. Só que isso é extremamente impopular com os patrões. E aí olha o que acontece. O João Goulart faz o Vargas analisar a proposta e o Vargas anuncia que vai conceder um aumento de 100%. Os patrões se rebelam na hora e vão falar: de jeito nenhum, a gente não tem como pagar o dobro. E o Vargas vai pagar. É lei, o salário mínimo é lei, você tem que pagar.
E aí, com o apoio de um partido de oposição, o partido que odiava o Vargas, lembra que o Vargas era do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e lembra que ele tinha até um contato muito bom com o PSD, o Partido Social Democrático. O que ele não tinha era apoio da UDN, a União Democrática Nacional odiava o Vargas, e encabeçada por um jornalista carioca chamado Carlos Lacerda, se tornou o grande inferno na vida do Vargas. A UDN vai encampar o pedido dos patrões e vai boicotar essa ideia de aumentar o salário mínimo 100%. Os patrões vão se rebelar e vão falar assim, se a gente tiver que pagar 100% de aumento, a gente paga porque é lei, mas a gente vai mandar um monte de gente embora, vai gerar uma onda de desemprego. E aí a pressão foi tão grande que o Vargas acabou recuando nesse aumento e demitindo o João Goulart, que era o ministro do Trabalho. Só que quando ele demitiu o João Goulart, ele acabou perdendo apoio de quem? Da base operária. Por quê? Porque o João Goulart era um cara que tinha um traquejo muito bom com os operários, com o sindicato. E aí ele perde apoio desse cara. Aí tchau, ó, perdeu, já foi, já era. E aí, meu amigo, quando ele perde, quando ele se deu mal aí, quando a situação ficou insustentável para ele, e foi exatamente isso que aconteceu, a situação ficou insustentável para o Vargas, ele vai entrar numa crise. Porque os trabalhadores ameaçam fazer greve, os patrões ameaçam uma onda de demissão e o Vargas está enroscado. E aí olha a crise como começa. Você vai ter um manifesto feito por coronéis em fevereiro de 54 pedindo para o Vargas renunciar, que pelo bem do país e pela estabilidade política que ele devia renunciar para evitar possíveis golpes. E o Vargas vai falar que ele não renuncia. Ele fala, não vou sair. Eu fui colocado pelo povo no poder. Só o povo vai me tirar. Beleza. No meio dessa manifestação aí de parte dos militares, estoura uma CPI no Congresso que investigou o favorecimento a um jornal de uma família que era muito próxima ao Vargas. O jornal chamava A Última Hora. E esse jornal A Última Hora era acusado de ter favorecimento de dinheiro público para conseguir melhores máquinas, investimento no jornal, etc. E no fundo, quem encabeçou essa CPI foi o opositor do Vargas, um dos líderes da UDN no Congresso, o Carlos Lacerda, que era chato demais e que tinha criado frases do tipo, antes da eleição do Vargas, esse homem não deve concorrer, se concorrer não deve ser eleito, se for eleito não deve assumir, se assumir não deve terminar o mandato. Ou seja, o Carlos Lacerda ia falar o seguinte, esse cara não vai ter sossego, era o inferno. E o Lacerda conseguiu mover essa CPI, a CPI foi feita e no fim das contas se descobriu que vários jornais tinham favorecimento público, não era só, a Última Hora, inclusive jornais de oposição. Então a CPI acabou não levando nada em relação ao Vargas, não acabou manchando a imagem do Vargas, ele acabou saindo ileso dessa história. Só que o governo ficou meio que manchado, ele ficou ileso, mas o governo ficou literalmente manchado pelos escândalos. E aí você começou a ouvir muito nos jornais de que o governo estava mergulhado num mar de lama. Mar de lama, quanto mais você se mexe ali naquela lama, você vai afundando mais. E aí o Lacerda ia querer virar muito nessa lama. Ele queria mexer muito nessa lama para fazer o Vargas afundar de vez. O Lacerda começa a usar o jornal que ele trabalhava, um jornal chamado A Tribuna, e nesse jornal ele ficava todo dia falando mal do Vargas, todos os dias, inclusive notas pessoais, particulares, que não eram políticas, questões de foro íntimo. E o Vargas se cansou, o Vargas chegou a apelidar esse cara de O Corvo. Dizem que um belo dia, numa reunião ministerial, ele, não aguentando mais, recebeu os jornais ali do dia, viu o que o Lacerda tinha escrito sobre ele, jogou o jornal em cima da mesa e teria desabafado. Esse cara é muito chato. Por que ele não some? E que aí, isso foi um desabafo, no meio daquela reunião ministerial. Mas aí, tudo bem, passou. E aí passou. E nessa hora, passou. Só que esse atentado da Rua Toneleiro vai ser um problema, que vai acabar forçando o Vargas a decidir acabar com seu mandato antes. Por quê? Porque nessa reunião ministerial ficou muito claro que o Vargas estava muito cansado com os ataques do Carlos Lacerda e a pressão à oposição da UDN. Só que ele não falou para ninguém fazer nada. Pelo menos é isso que a história conta. O problema é que o filho dele vai mandar o chefe da segurança pessoal dele organizar um atentado contra o Lacerda. O atentado da Rua Toneleiro. Rua lá no centro do Rio de Janeiro, em Copacabana, vai rolar um atentado contra o Carlos Lacerda na frente da casa dele. Ele estava voltando de um comício e ele tinha já recebido ameaças de morte e ele falava, olha, estão ameaçando, estão falando que vão atentar contra a minha vida e são homens do Vargas porque eu falo a verdade, eu critico o governo, eu estou sendo ameaçado. E aí esse Lacerda, que é
o opositor, ele vai contratar um segurança. Ele contratou o major da aeronáutica, Rubem Vaz, para ser motorista dele e ficar meio que de segurança dele. E aí ele voltando desse comício, ele vai chegar na frente do prédio dele, na rotoneleira, e quando ele sai do carro com o Rubem Vaz ali, ele vai ser alvejado por um pistoleiro que saca uma arma e sai atirando. E acaba acertando o Rubem Vaz, o segurança dele, que morre. O Lacerda consegue fugir, de certa forma, ele consegue até pegar uma arma e trocar tiros ali, mas ele ainda recebe um tiro de raspão no tornozelo. E aí você tem essa cena aqui, ó. Olha o Lacerda aqui, ó. Olha só o Lacerda aqui de branco, carregado por tropas aqui que foram buscar ele e que estão levando ele para o hospital. Olha só o pé dele aqui, ó. Já o pé dele enfaixado, tá vendo? Ó? Ó o pé com uma faixa aqui, ó. E olha a cara dele de drama. Ele não corria risco nenhum de morrer, mas ele foi ferido. E aí, antes de ir para o hospital, ele chamou a imprensa e falou: eu falei que iam tentar me matar. Foi o Vargas, a culpa é dele. Eu sabia que eu ia ser alvo. Olha aí, agora eu quero ver quem vai me chamar de louco. E aí houve um mega escândalo, os jornais na época. Olha, o Vargas veio a público e falou assim: o homem que deu um tiro no Lacerda fez um belo trabalho, porque acertou um tiro de raspão no pé do Lacerda e me acertou 2 tiros nas costas. Claro que o Vargas sabia que isso não era nada bom, porque óbvio que as suspeitas iam cair sobre ele, era o principal rival do Vargas. O Vargas então vem a público e fala: eu não compactuo com esse tipo de ação e eu quero investigação, porque eu vou determinar que, por meio dessa investigação, a gente vai descobrir quem foi o cara que tentou assassinar o Lacerda, e eu quero esse cara preso para provar que eu não tenho nada a ver com isso. Só que aí a UDN, o Lacerda mesmo, vão falar o seguinte: você vai liderar a investigação, você está louco? Você foi que mandou. Você não pode estar envolvido. E aí o Vargas acabou deixando a investigação ser tocada pela aeronáutica. Já que o major morto, o Rubem Vaz, era da aeronáutica, a aeronáutica encabeçou essa investigação. Durante esse período, brincava-se que o Brasil era governado pela República do Galeão. O Galeão era o aeroporto do Rio de Janeiro, onde você tinha sede a investigação da aeronáutica sobre o atentado. Por isso a República do Galeão. E aí você vai começar a investigar o fato e vão pegar o pistoleiro, porque eles fugiram num táxi onde teve a placa anotada. Esse táxi ele fazia ponto num ponto de táxi próximo ao Palácio do Catete. Ele prestava serviços comumente para o Palácio do Catete. E aí o taxista acabou entregando que ele foi contratado para fazer a fuga e pegaram o pistoleiro, um tal de Alcino. E esse Alcino, depois de pressionado, falou que o cara que tinha contratado ele, o mandante, era esse cara aqui, ó. Esse cara que está atrás do Vargas aqui na foto, esse cara de chapéu, esse homem aí, que o Vargas tinha tanta confiança que chamava ele de o meu anjo negro. Um cara chamado Gregório Fortunato, que era o chefe da segurança particular do Vargas, que acompanhava o Vargas desde o Estado Novo. Esse cara tinha literalmente feito um acordo com o filho do Vargas, ele recebeu dinheiro do filho do Vargas, contratou esse pistoleiro e o pistoleiro foi tentar matar o Lacerda. Quando isso vem a público, foi uma desgraça. Como é que um homem da maior intimidade e confiança do Vargas faz um atentado contra o principal rival do Vargas e o Vargas não sabe? A situação ficou bem delicada para o Vargas. O Vargas aqui está bem enroscado. E aí, meu amigo, o clima para o Vargas sair é óbvio. A população começa a achar que o Vargas é um assassino, que ele realmente é um ditador. Muita gente fala que o Vargas não é mais o mesmo de antigamente, porque ele não consegue fazer mais nada para o povo. Foi toda uma pressão aumentando. Ele perde apoio popular, ele vai perder apoio de alguns membros do PSD no Congresso e passa a não ter maioria no Congresso. O Congresso passa a pressionar muito ele. Ele está muito pressionado e o vice-presidente dele, um cara chamado Café Filho, fala para ele assim: Vargas, vamos renunciar. Você renuncia, eu renuncio junto para você não sair sozinho. Sai o governo todo, só para você não ficar marcado. O povo logo vai esquecer, renuncia que é melhor, Vargas. E o Vargas solta uma frase icônica: só morto sairei do catete. O Palácio do Catete, que era o Palácio de Governo, só morto sairei do catete. Não saio. Beleza, não saio. E aí falou que não ia sair. Só que a pressão se tornou maior. O Vargas não aguentava mais essa pressão. Começou a desmarcar eventos públicos, começou a não ir em eventos que ele sempre foi e gostou de ir, porque era uma forma de fazer propaganda do próprio governo. Ele começa a ficar cada vez mais trancado no Palácio do Catete. Esse cara vai perdendo as bases de apoio. Até que no dia 24 de agosto de 54, o Vargas janta com a sua filha, que era a sua secretária, com alguns membros ali que estavam dentro do Palácio do Catete, vão à janta e vai para o seu quarto, se retira para os seus aposentos como normal. Se tranca nos aposentos, põe seu pijama, vai até a escrivaninha, diz a história que ele escreve uma carta, a carta que foi conhecida como Carta Testamento, pega na gaveta da escrivaninha uma pistola,
um revólver que ele coloca, uma Colt 32, que ele aponta para o próprio peito e dispara. Ele dispara a arma contra o próprio peito e a cena onde se encontra o corpo do Vargas é essa. A porta do Vargas aqui, ó, você tem toda a cena demonstrada. Aqui a porta do quarto no catete. O corpo do Vargas aqui, ó, na cama. Aqui em cima você tem a carta em cima da escrivaninha. E aqui você tem um revólver. O tiro, obviamente, foi ouvido. Arrombaram a porta, viram o Vargas morto. O Vargas se mata para evitar um golpe que ele ia tomar, porque ele sabia que a UDN estava articulando um golpe com os militares, e os militares vão dar golpe se o Vargas não tiver apoio popular, e nesse momento o Vargas não tinha apoio popular, então é aí que o golpe entra. E ele sabia disso, e ele pensou o seguinte: eu morro, mas a UDN não vai chegar ao poder, esse golpe eu não vou tomar, a última cartada é minha, nem que seja com a minha morte. E aí a carta testamento é o toque final no drama. Ele vai fazer uma carta que é muito dramática, muito, muito pesada. Esse cara vai falar o seguinte: eu saio da vida para entrar para a história. E durante a carta, em vários trechos, ele fala que ele está dando o que ele pode para o povo, que ele já tinha oferecido a vida, agora ele oferece a morte. Que ele tinha durante a vida toda defendido o povo da exploração do capital estrangeiro, capital esse que não aguentava ver o povo vivendo melhor, e que agora ele faria o último sacrifício, que ele fazia isso muito tranquilo do que ele estava fazendo, porque ele sabia do papel dele na história, que ele saía da vida para entrar para a história. Quando essa carta foi lida em cadeia nacional de rádio, foi uma comoção nacional. E aí não tinha clima para golpe. O suicídio do Vargas impediu o golpe. Meu amigo, a população ficou indignada. A sede da UDN foi apedrejada, a casa do Lacerda foi vandalizada. O Lacerda e o jornal dele tiveram que parar de falar do Vargas. O Lacerda teve que sumir de circulação por mais de mês, porque as pessoas estavam achando que ele era o culpado do suicídio do Vargas. A culpa é do Lacerda, aquele miserável. Olha só a multidão de pessoas que se direciona pro velório do Vargas. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de gente indo pro velório. Olha aqui, ó. O Vargas sendo protegido, o caixão dele. Olha o Vargas aqui morto, e as pessoas que passavam por ali viam o corpo e tinham que ir embora. Era passar e ir embora. Esse foi o velório. Foi uma loucura. Não dava para ninguém dar golpe. E aí os militares vão falar para o UDN: não vai ter golpe não. Não vai ter golpe e a sucessão vai ser a sucessão natural. E a sucessão natural era o vice-presidente assumir. O vice-presidente era um cara chamado Café Filho. O Café Filho, ele vai assumir de 54 e deveria ficar até 56, janeiro. Mas dá uma olhada aí que é 55, eu vou te explicar por quê. Quando o Café Filho assume, ele chama os partidos, o PSD, a UDN, o PTB, que eram os principais partidos, e chama os partidos e fala: o negócio é o seguinte, eu não quero briga com ninguém, tá? Eu só quero terminar o mandato. E aí, o ano que vem, 55, já é ano eleitoral, e aí o presidente que ganhar resolve os problemas. E aí todo mundo meio que deu uma trégua para ele. Tanto que no governo dele foi criada uma outra determinação da SUMOC, aquela Superintendência da Moeda e Crédito, foi criada a Instrução 113, que para ajudar o Brasil a importar máquinas e as máquinas a ficarem acessíveis, foi tirado todos os impostos para importação de máquinas pesadas, ou seja, tudo que era máquina que você queria importar para o Brasil para melhorar o seu pátio industrial, não teria imposto nenhum, era máquina com imposto zero, com uma condição: essa máquina que era importada depois não podia ser vendida, levada para fora do país, ela tinha que ficar no Brasil para o resto da vida, mesmo como espólio. Então, era uma forma de dinamizar o crescimento industrial. E isso depois vai ser aproveitado pelo próximo presidente que vai ser eleito. Tá? Mas aí chegou a tão esperada eleição no meio de 55. E aí, quem vai ser eleito é o Juscelino Kubitschek. Só que presta atenção como foi essa campanha. O Juscelino Kubitschek, esse senhor aqui, ó. Juscelino Kubitschek. Ele vai ser o candidato do PSD. E vai ter apoio do PTB. PTB que não lançou candidato. Isso gerou um grande problema. Porque, segundo um outro candidato aqui, um cara chamado Adhemar de Barros, esse senhor aqui, ó. O Adhemar de Barros, que vai ser candidato pelo PSP, que era um partido muito forte em São Paulo, esse cara, ele tinha dito, ele falava para quem quisesse ouvir, que ele tinha apoiado o Vargas na eleição do Vargas em 51 e que o Vargas tinha jurado que ia apoiá-lo na eleição agora em 55.
Só que o Vargas morreu e não deixou explicado quem seria o candidato dele, quem que ele preferia. Então o PTB decidiu não apoiar, não lançar candidato e não apoiar o Adhemar, apoiando o Juscelino. O Adhemar ficou furioso e vai acabar se lançando candidato mesmo com um partido menor, que era o PSP, um partido que não tinha tanta força nacional, mas ele vai ser candidato e vai ganhar um número considerável de votos, porque ele era o dono do estado de São Paulo. O Adhemar de Barros era o rei de São Paulo. E esse cara vai tirar muito voto do cara que foi em segundo lugar aqui, ó. Um cara que era da UDN, um cara chamado Juarez Távora. Esse Juarez Távora aí, ele vai sofrer justamente porque o Adhemar de Barros tira voto dele. O Juarez Távora, que era o candidato da UDN, vai ficar até perto do Juscelino. Vai ser uma eleição muito apertada. O quarto cara aqui, candidato, era o Plínio Salgado, aquele cara que lá atrás era o líder do integralismo no Brasil, da AIB, fascista, e que agora vai concorrer com um partido chamado PRP. Mas ele é insignificante para o pleito, ele ficou muito longe. Os outros brigaram, tanto que você vê o mapa aqui em cima dos estados que foram vencidos por cada candidato. O azul é o Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros venceu no Paraná, em São Paulo, no que na época era Guaporé, tá? E que hoje é Rondônia, e o Amazonas. O Juarez Távora venceu nos estados do Nordeste, tá? Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e o Juscelino ganhou no resto dos estados. O Juscelino ganha com 3.777.000 votos, tá? 3.077.000 votos. E o Juarez Távora vai ficar em segundo com 2.610.000 votos. A diferença foi muito pequena para a época. Pensa que não é toda a população que vota. Para votar tem que ser alfabetizado. E aí a UDN não sabia perder. A UDN não aceita a derrota. E a UDN vai falar assim: o Juscelino ganhou porque ele teve voto de comunista. Isso não está certo. Sabe por que eles acusavam o Juscelino disso? Porque durante a campanha, o Plínio Salgado, o Adhemar de Barros e o Juarez Távora tinham falado mal do comunismo. Todo mundo. O Juscelino não falou mal. Só que ele também não falou bem, ele não falou nada, ele simplesmente fugiu desse assunto. E aí o discurso dele era que ele iria modernizar o Brasil, que ele ia levar o Brasil para o progresso, para o futuro. E ele tinha uma imagem muito mais jovial que a dos outros candidatos. Dava para você encaixar esse discurso de modernidade com a figura dele. E ele foi eleito. Só que a UDN era uma péssima perdedora. Perdemos, mas esse cara não assume, não vai assumir. A UDN não aceita a derrota, ele vai falar: não, a gente não concorda. E vai preparar um golpe militar. Lá vai a UDN atrás dos militares de novo. Um ano do Vargas morto e a UDN já está armando um novo golpe. E aí o presidente que estava ainda no poder, o Café Filho, percebe que ele vai tomar um golpe. O que o Café Filho faz? Eu não vou tomar golpe não, mano. O que o Café Filho faz? Simples. Eu vou sair. Ele falou que estava doente e pediu afastamento da presidência. E aí, na linha sucessória, vai assumir o presidente do Congresso, que era um cara chamado Carlos Luz. E o Carlos Luz assume. Só que o Carlos Luz vai assumir, e o Carlos Luz era favorável a um golpe, ele não queria que o Juscelino assumisse. E ele estava assim para os militares: pode dar o golpe, vem em mim que eu caio facinho. Pode vir que eu caio. E aí, presta atenção agora no que eu vou te falar. Quem vai impedir esse golpe vai ser um militar. Você não está ouvindo errado, não. Eu estou falando para você que quem impede o golpe militar no Brasil é um militar. O golpe militar é impedido por um militar. Um cara chamado Henrique Teixeira Lott, que tinha sido ministro da guerra na época, tinha acabado de entregar o cargo para o Carlos Luz, mas que foi procurado por alguns deputados falando assim: você é o único cara que pode evitar um golpe, você é o único cara que pode manter a democracia. Se tiver um golpe, a instituição democrática acaba. Faz alguma coisa. E aí ele vai fazer alguma coisa. Ele vai evitar o golpe. O general Lott, ele vai dar o que se chamou de golpe preventivo. Ele dá um golpe para evitar um golpe e manter a democracia. É um golpe pela democracia. E foi o que ele fez. Ele vai depor o Carlos Luz do poder. Ele depõe o Carlos Luz e coloca o próximo na linha sucessória, para você ver como ele não queria o poder, ele queria manter a ordem. Então ele vai dar um golpe, tira o Carlos Luz, e o próximo na linha sucessória era o presidente do Senado, um cara chamado Nereu Ramos. E ele coloca o Nereu Ramos. O Nereu Ramos assume. Nesse dia o Brasil quase teve 3 presidentes. Porque o Brasil amanheceu com o Carlos Luz no poder. Na hora do almoço ele estava sendo deposto e assumiu o Nereu Ramos. E no final da tarde, o Café Filho, percebendo que não ia mais ter nenhuma chance de golpe, que o governo estava garantido pelo Lott, voltou falando que estava melhor da doença e que queria assumir de novo o poder. E aí quem não deixou foi o Lott. O Lott falou: não, você não vai voltar coisa nenhuma. A gente já está em novembro, rapaz. Vai voltar para quê? Para ter mais instabilidade?
Quem vai terminar o governo é o Nereu Ramos e ele vai passar o poder em janeiro para o cara que foi eleito, que é o Juscelino Kubitschek. Tanto que o Lott se tornou um homem de confiança do Juscelino por conta disso, porque ele garantiu a manutenção da democracia. O Juscelino Kubitschek vai assumir em janeiro de 56 o governo, e aí ele vai ter um governo bem conturbado, mas que vai ter muitas heranças. O governo do Juscelino Kubitschek é um tema para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês voltem para assistir esse tema e para entender como o Juscelino é importante para o desenvolvimento da indústria e economia brasileira. Tudo bem? Espero ter sido claro. Um grande abraço. Até mais.